dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Minha voz está diferente, mas eu estou aqui. É, obrigada, mas está no comando. Vamos orar e recomeçar um tema tão importante. Já verifiquei, está tudo ok, não tem nada de erro aqui, visivelmente, para sair voz no fundo e a gente perder a gravação. Em nome de Jesus, vai dar certo. Porque é um assunto tão importante, tão necessário, né? Confere, confirma, melhor dizendo, através de versículos bíblicos, que a imortalidade, desliguei, que a imortalidade vai ser concedida exatamente na ressurreição. A gente já viu no capítulo anterior que o corpo é mortal, e nesse a gente vai ver sobre a ressurreição. Ora, Santo e Eterno, maravilhoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de fazer escolhas que definem o nosso futuro. Estamos nesse momento agradecidos porque chegamos até aqui. Em nome do teu Filho, te pedimos, nos concede a maravilhosa graça de continuar entre os caminhos e a porta estreita, no caminho estreito, que possamos tomar decisões, fazer escolhas hoje e testemunho para quem nos rodeia e para o universo. Estamos buscando te adorar em espírito e em verdade. E já escolhemos te seguir e te servir. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Toma cada uma presente, que esse vídeo alcance outras pessoas que precisam conhecer essa verdade, seja um instrumento para abrir os olhos de outras pessoas. Toma cada uma presente, as famílias aqui representadas, as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas, e que possamos andar contigo como menor durante este dia. Fala, abre nossos olhos, fala ao nosso coração, dá-nos entendimento para que nas oportunidades que tivermos possamos falar dessa verdade e assim ajudar outros a alcançar o céu. Obrigada, Pai. Fica conosco. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Muito em breve voltará. E é neste propósito de estarmos prontos para encontrá-lo nas nuvens do céu. Estamos aqui diariamente e passamos o dia buscando sempre conhecer mais a história, o seu caráter e assim ser transformado. Obrigada por tudo, em nome do teu Filho, nosso Salvador. E agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, então. Só um pouquinho. Vou só citar algumas coisas que estão aqui nessa imagem, que são importantes. Muitos de nós vamos ver o que está escrito através do que vai ser lido. Mas aqui, capítulo 8, a ressurreição, e a imortalidade. Nós vamos perceber no decorrer das explicações bíblicas que a imortalidade será concedida exatamente no momento da ressurreição, na volta de Cristo, e que essa imortalidade que é concedida na ressurreição ou na transformação dos vivos, será exatamente para as pessoas que estão salvas. Okay? Por quê? Porque haverá uma outra ressurreição. Iberaldo, querido, bom dia, sua câmera está aberta. Porque a outra ressurreição que vai acontecer, ele vai ser exatamente a ressurreição para o juízo final. Okay? E aqui diz assim, a imortalidade é herdada, ou melhor, a imortalidade não é herdada na morte, é recebida na ressurreição por meio de Cristo. A gente já sabe, já entendeu que o negócio de morreu foi para a glória, morreu está no seio de Abraão, morreu. Não, isso não é bíblico, tá?
E aí a falsa doutrina da imortalidade natural, que veio desde lá do Éden, quando o Criador falou para Eva, para Adão ali, né? Não coma, que no dia que comer, certamente você vai morrer. Veio Satanás e disse que não morreria. Então, para levar avante essa história de que não morreria, o que ele idealizou? Bom, se pó da terra, mas fôlego de vida é igual a uma alma vivente, então eu vou agora passar a ideia de que essa alma é algo que pode ser separado do corpo e que vai para a glória ou vai para o inferno queimar ali pela eternidade. Só que a base, não esqueçam, a base para exatamente desmentir está em Gênesis 2, verso 7, que é uma alma vivente, junção do pó da terra, mais fôlego de vida, sopro, e muitas vezes na Bíblia esse fôlego de vida também é chamado de espírito. Então, por isso, Satanás pega agora essas citações, né, para poder distorcer e levar o quê? Adiante a falsa doutrina da imortalidade natural. E essa falsa doutrina, ela ensina que a alma é naturalmente mortal, diz que no momento da morte a alma vai para o céu, para o inferno, não tem base bíblica, ok? É uma doutrina de origem grega e pagã, não é bíblica, traz medo, confusão e ensinos contrários à verdade. Eu fui uma vez no velório de uma pessoa que era muito católica, e aí na hora lá, o padre fazendo os momentos finais ali no sepultamento, aí o padre falou, porque fulano está com o Senhor. Aí daqui a pouco, fulano vai ressuscitar quando Jesus voltar. Fulano está agora no paraíso. Espera aí, onde é que fulano está? Como é que ele está? Então, existe essa confusão e as pessoas não se dão conta disso, porque a Bíblia ensina que os mortos não sabem nada até a ressurreição. Uma história que também é muito comum a gente ouvir é que, porque fulano morreu na formatura, no casamento, né, como eu já falei, fulano está aqui muito feliz. Não está, não, tá? Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. E a verdadeira esperança da imortalidade é um dom de Deus dado na ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e glorificados. Quero lembrar que a glorificação é um dos passos para a eternidade. Só que antes vem a justificação, vem a santificação e depois a glorificação. E sem a santificação, como diz Hebreus 12, 14, ninguém verá Deus. Então é importante uma vida santa. Para quê? Para que nesse momento da glorificação, se tivermos já voltado ao pó da terra, vamos ressuscitar glorificados, e se tivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. A gente vai ver isso já já. Tá bom? Então vamos começar a leitura do livro, e aí eu mando essa imagem depois lá no grupo separado, e você que vai ver o vídeo pode depois dar pausa aí e continuar lendo aí cada tópico, cada detalhe dessa. Vamos para a leitura do capítulo 8. O capítulo 8 que diz assim, tem como tema a ressurreição e a imortalidade. Por toda a Bíblia, o conceito de vida eterna e imortalidade é fixado no ministério sacrificial de Jesus Cristo. Olha o que diz João 3,16 e Romanos 6,23. Bom dia a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes de continuar a leitura, eu quero só dar um focozinho aqui, comentar, na verdade, esse todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê é muito mais do que dizer eu creio, tá? Crer, aí do jeito que está, é muito mais do que dizer, eu creio sim que Jesus é meu Salvador. Ok, maravilhoso, mas isso não é o suficiente. O crer
é exatamente estar nele, viver nele, por ele, através dele, ou seja, viver de fato a sua vontade. Tá? E aí, ó, todo aquele que nele crê não pereça. Por quê? Porque um dia todos os ímpios, tá, vão perecer, serão destruídos. Mas o que ele quer é a vida eterna. Por isso o Pai amou o seu filho. Outro detalhe, o salário do pecado é a morte. Isso aqui é muito. Gente, a gente conhece esse versículo de cor, tá? Mas não reflete nele. Se o salário do pecado é a morte, como é que o salvo, o selado, vai viver na prática do pecado se o salário do pecado é a morte? Percebe? E esse, como é que eu posso dizer? E essa citação vai ser aplicada exatamente no juízo final, que é a segunda morte. Então, vamos refletir nos versículos que a gente fala. Às vezes fala da boca para fora sem prestar atenção. E algo importante, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna você vai receber por meio de Cristo. Ele tem que ser o seu Senhor. O Senhor manda, você obedece. Observa isso. Olha que profundidade desse versículo. Eu poderia ficar falando aqui muito dele. Fala, Célia. Voltando nesse tópico que você bateu bem certinho aqui, essa questão, todo aquele que nele crê, Uhum, porque não é apenas falar da boca para fora, né? Até a palavra diz, né, que até os demônios creem, uhum, né? Então é crer, é viver, ter ele na sua vida, né? Aí faz todo o exatamente, diferencial. exatamente. E é isso aí que você falou, é importante, que a Bíblia diz que os demônios creem e tremem, mas de fato eles não obedecem. Observa, creem, tremem, mas eles não obedecem. Então, a diferença de todo aquele que nele crê aqui não é só fazer como os demônios, dizer que crê, dizer que treme, ou, né, ou até tremer mesmo diante da grandeza, mas não obedecer. Isso é muito profundo e sério, ok? Então, para termos a vida eterna, só por meio de Cristo, da sua graça. Mas ele tem que ser o meu Senhor, o seu Senhor. Porque crer sem ele ser o Senhor não é válido, não é segurança. E aqui segue dizendo: aos fiéis ficam as maravilhosas promessas de uma vida eterna, com aquele que morreu por nós. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa mais linda! Ele virá outra vez para buscar os que já são dele, como diz aquele louvor, né? Ele vem buscar os que já são seus, para que onde ele está, ele estiver, estejam essas pessoas. Agora veja, observa aqui. Ele diz que vai voltar outra vez e vai buscar. Aqui a gente já pode tirar algo que é muito importante. Desculpa. Ninguém está na glória, ok? Ele vem buscar para levar. E a gente vai ver já já em 1 Tessalonicenses que todos vão ao mesmo tempo, tanto os que vão ressuscitar, como os que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Mas essa promessa, quem falou não é homem para que minta. Ele virá outra vez. Como eu já ouvi algumas vezes, de quando eu sou pequena, eu ouço falar uma pessoa de 80 e tantos anos que Jesus vai voltar e não voltou até hoje, que vem, não sei o que ele vem fazer aqui, mas ele falou. Se você estiver pronto ou não, ele vem. Se você estiver acreditando ou não, ele vem. Se você está preparado ou não, ele vem. Ok? E aí segue dizendo: aquele que nos criou, dando-nos a vida, é aquele que trará a vida eterna a nós. Olha que profundidade. Atos 17, 25. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. Que coisa mais linda, né? 2 Timóteo 1, 10.
e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha só, o evangelho verdadeiro, por isso que ele fala lá, se te apresentarem outro evangelho que seja anátema, que seja amaldiçoado. O evangelho eterno, verdadeiro, ele transforma, ele tira a incorrupção. Alguém tentando entrar? Ele tira a incorrupção da vida. E isso está em todas as áreas, tá? Todas as áreas que não agrada, que está sendo que foi corrompida pelo pecado, ele transforma. Ó, e trouxe a luz à vida e à incorrupção pelo evangelho. O evangelho eterno ele transforma, ok? Aí segue dizendo aqui, o próprio Jesus tornou essas questões muito reais para seus ouvintes. O que ele disse em João 5, de 25 a 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Acho que aí já está bem claro, né? O que vai acontecer. Aqui já fala claramente em dois tipos de ressurreição. Um para a vida, que é a ressurreição da vida eterna, e outro para a condenação. E aí segue dizendo: a Bíblia, embora normalmente se refira a apenas duas ressurreições, na verdade, detalha três. Haverá uma pequena ressurreição imediatamente antes da vinda de Jesus. Nessa ressurreição, aqueles que foram responsáveis pela crucificação de Jesus estarão vivos para vê-lo vindo em poder e grande glória. A gente vai entender isso agora claramente quando Apocalipse 1:7. Vamos lá. É, porque muitas pessoas não fixam muito nas duas ressurreições, né? E não sabem dessa Uhum, terceira, né? Que é a especial. Lembrando uhum. também desses textos acima que foram lidos, e aqui também em João 14, quando fala, né, que ele vai vir para nos buscar, tudo isso que nós já lemos aqui, na vinda dele já vai estar tudo decidido, né, Jô? Perfeito, Ele já vai vir só para buscar. Isso aqui não vai ser feito na vinda dele. Não. Já perfeito. vai estar tudo prontinho. É por isso que a gente vai ver mais adiante um pouquinho, se eu não me engano, exatamente falando sobre isso, sobre o juízo, sobre os anjos que assentou-se o Isso, tribunal, sobre o que vai acontecer durante o milênio. Então, exatamente. tudo isso é muito importante, tá? E esse vem com as nuvens, que Célia vai ler agora, a gente vai comentar já já. Vai lá, Célia. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí eu botei aqui embaixo, eu falei, né, na gravação anterior, mas botei aqui embaixo só para fixar. Traspassaram significa furaram, perfuraram, atravessaram com a lança, espada ou objeto cortante. Por que é importante quando você não conhece o significado da palavra ir buscar? Porque aí passa a ter sentido esse verso. Quando Marcos 14, verso 62, quando Cristo diz, diante do Sinédrio, estava ali, né, preso já, e aí diz assim, ó, e Jesus disse-lhe, eu sou. Por quê? Porque o, o sumo sacerdote perguntou a ele ali: Você é o filho? Você é o Cristo? Tu és o Cristo? O filho do bendito? E ele responde: Eu sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do poder de Deus, ou do poder, ou de Deus, como diz algumas versões, e vindo sobre as nuvens dos céus. Isso aqui
foi uma promessa, foi uma profecia, vamos dizer assim, onde, observa, se Cristo estava diante do Sinédrio, o sumo sacerdote daquele povo, tudo ali que estava procurando condená-lo. Todas essas pessoas sabemos que já morreram, ok? E como é que agora Apocalipse vem e o anjo declara ali, para João anotar, né? Que ele recebeu ali aquela coisa toda, como a gente sabe lá no início do Apocalipse, e diz que agora os que traspassaram Jesus, ou seja, que furaram, perfuraram, atravessaram com a lança, etc., vão ver, já que o próprio Cristo disse que eles iriam ver. Aí é onde entra exatamente a ressurreição para a vergonha. Existe agora onde a gente vai entender essa ressurreição especial, por quê? Porque essas pessoas terão vergonha em reconhecer que ele verdadeiramente era o Cristo, ok? Então, vamos ver isso agora, onde diz assim, ó. E também temos a certeza que aqueles que morreram na esperança das mensagens dos três anjos serão ressuscitados pouco antes da vinda do Senhor nessa ressurreição especial. A gente vai ver já já Daniel 12:2, que vai falar dessa ressurreição. Esses que vão ressuscitar para a vergonha e os que vão ressuscitar para a glória. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, vamos ver comigo. Aqui fala assim: e também temos a certeza de que aqueles que morreram na esperança das, da mensagem dos três anjos serão ressuscitados pouco antes da vinda do Senhor nessa ressurreição especial. Qual é a mensagem desses três anjos? Vamos lá, para quem está acompanhando aí no canal, que não conhece essa mensagem, e para quem conhece também, que é sempre válida, dos três anjos, são as mensagens que está em Apocalipse. Vamos ler comigo, eu não botei no slide, para a gente abrir a Bíblia e ler Apocalipse 14. Isso aqui a gente tem que conhecer de fato, tá? Saber onde está escrito, porque é a segurança dos últimos dias, tá? Vamos lá, primeira mensagem, Apocalipse 14, a partir do verso 6, diz assim: E eu ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Observa que não é qualquer evangelho, é o eterno, é aquele que transforma lá que a gente leu anteriormente, para pregar aos habitantes da terra, a cada nação, tribo, língua, povo. Ou seja, todos têm que ouvir essa verdade. Okay? E diz assim: dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica: pregar o evangelho eterno em alta voz, dizendo que é tempo do juízo, temendo a Deus. Temer é obedecer de fato, ok? Dizendo que é chegada a hora do juízo e buscar o quê? Uma reforma na adoração, entender que não existe outro caminho nem outra pessoa ou divindade a ser adorada senão o Criador, senão o Eterno, tá? E aí diz, ó, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Segunda mensagem angélica. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Todas as nações. Por isso também que não devemos colocar o foco na nação A, B, C. Ah, porque os Estados Unidos é fera, porque os Estados Unidos está limpando o mundo, porque seja lá quem for, porque não. Candidato A, B, C vai trazer a solução? Não vai. Todas as nações beberam do vinho de Babilônia e estão com isso que contaminadas. Terceira mensagem angélica. A gente está lendo porque aqui no livro disse que as pessoas, baseado no grande conflito que a gente vai ler já já. E aí, verso 9 diz assim: E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação.
e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa terceira mensagem, ela é muito clara. Por isso que diz que aqui, ó, e também temos a certeza de que aqueles que morreram na esperança das mensagens dos três anjos serão ressuscitados pouco antes da vinda do Senhor nessa ressurreição especial. Essas pessoas, como diz o próprio Apocalipse, passaram pela grande tribulação, foram perseguidos, mas foram fiéis até o fim. Não receberam a marca da besta, tá? Não aceitaram. Por isso que eu sempre digo, abrir concessão e aceitando coisinha aqui, coisinha ali é perigoso. E quando você vive de fato a primeira mensagem, que é adoração, que é pregar o evangelho eterno, que é uma reforma, que é entender o tempo de juízo, aí a segunda mensagem passa a ser uma realidade, você começa a enxergar o vinho de Babilônia nas coisas e não aceita, e aí sim você está preparado para não receber a terceira mensagem, que é a marca da besta. Porém, se você passa batido na primeira mensagem, tá? Que é buscar uma reforma na adoração, que é entender o tempo que nós estamos vivendo. Passa batido pela segunda, até às vezes enxerga o vinho de Babilônia, mas não quer largar, está misturado, pode ter certeza. Você está se preparando para receber a marca da besta. E essas pessoas, elas não vão ressuscitar, essas que vão receber não vão ressuscitar na ressurreição especial. Olha o que diz o Grande Conflito, página 637. Sepulturas são abertas e muitos, não todos, Uhum, muitos, dos que dormem no pó da terra despertam, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem a aliança de paz com Deus, aqueles que guardaram sua lei. Que lindo. né? Que promessa linda. Acreditam porque foi a testemunha fiel que falou. Então, aqui a gente só vê, através do testemunho de Jesus, no escrito do grande conflito, a confirmação, né, do que foi falado. E aqui segue dizendo: no entanto, existem duas grandes ressurreições. Elas são mencionadas, como eu falei, em Daniel. Olha o que diz Daniel 12, verso 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Pronto, a gente acabou de ver aí de novo muitos, ou seja, não serão todos. Por quê? Porque está dentro desse quadro de que alguns vão ressuscitar para o desprezo e vergonha, que são aqueles que traspassaram, lembra? A gente acabou de ver, e outros vão ressuscitar nesse momento aqui, como a gente viu que morreram na esperança da mensagem dos 3 anos. Ou seja, é o povo fiel de agora, dos últimos tempos. Por quê? Porque quando Daniel estava escrevendo o livro dele, o anjo chegou para ele e falou assim: ó, sela esse livro, tá? Ninguém vai entender porque vai ter o tempo certo. Sela esse livro, descansa. Então, nesse momento que nós hoje entendemos de fato o que é a terceira mensagem, primeira, segunda e terceira mensagem, se viermos a voltar ao pó da terra com essa esperança, seremos ressuscitados nessa ressurreição. Tá? Então, existe uma promessa para isso. E aqui segue dizendo, e isso também é mencionado em Atos 24:15. O que diz aí? Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que haverá ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, todos vão ressuscitar. Aqui, nessa ressurreição especial, nós vemos aí os justos e os injustos, mas também na grande ressurreição vai existir o justo e os injustos, só que cada um num período. Esse período dos justos vai ser na volta de Jesus, nas nuvens dos céus, a gente vai ler Tessalonicenses já já, e os do injusto vai ser depois do 1000 anos. Então, existe algo muito profundo para ser estudado. Você que de repente pegou esse vídeo aí agora, busque aprender mais, busque Bíblia, referência bíblica, várias versões e fique firme nessa verdade. A verdade é a imortalidade vai ser dada, é dom na ressurreição. Ok?
E aí agora segue dizendo que João 5, 28 e 29. É, só um minutinho antes. Às vezes alguém pode entrar aqui ou ouvir esse vídeo depois, né, que seja adventista, que conhece um pouco da mensagem, né, e fala, Uhum, nossa, mas esse assunto aí eu conheço, isso aí eu já ouvi falar, domino bem. uhum, Mas aí nós vimos a experiência daquele pastor, né, e o que perfeito, o próprio Satanás revelou para ele que seria o engano dos últimos dias, né, o espiritismo, perfeito. né. E tem que ter muito cuidado exatamente com o sentimentalismo, tá? Porque se você conhece a verdade, vai ficar lamentando aquele sentimentalismo todo, porque fulano morreu, porque não sei o quê. Foi o que aconteceu com o pastor. Ele, quando viu, né, do que ele achava que era verdade, as duas filhas dele tinham falecido, ele imediatamente aceitou. Entende? Então, cuidado com o sentimentalismo. Temos que permanecer firmes. Mas vamos lá, o que diz João 5, 28 e 29? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pronto, reforçando o que a gente já tenha lido. Mas entenda uma coisa: vem a hora que todos vai ser ao mesmo tempo? Não exatamente. Como eu falei, os salvos vão ouvir no momento da volta de Cristo, quando ele estiver ficar nas nuvens, e os ímpios vão ouvir após o milênio. Mas a hora, mas a coisa é certa e garantida. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Isso mostra que não tem ninguém na glória, não tem ninguém no inferno. Porque não teria sentido algum. Alma está lá, e aí agora vem Jesus e fala: vai, alma, volta para lá para a terra, volta para o corpo, eu vou ressuscitar você. Então, pesquise, firme na verdade, que você começa a entender que realmente não tem sentido acreditar se não for na Bíblia, né? Porque a Bíblia lhe dá sentido de acreditar que morreu, não sabe de nada. A Bíblia lhe dá sentido quando ela diz que o que é alma, junção da terra, pó da terra, mais fôlego de vida, sopro, fôlego. Esse fôlego voltou para o eterno, que é o originador, acabou a alma. Tá? Então tenha isso como base, que é importante para não sermos enganados. E aí segue dizendo: para aqueles que foram fiéis e leais a Deus, a ressurreição traz a vida eterna. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir: vida eterna está em Cristo, sim, através da graça, sim, mas só para aquele que o aceita como Senhor. E o que é aceitar como Senhor? Viver uma vida de submissão à vontade dele. Porque até os demônios creem e tremem, mas eles não obedecem. E o obedecer aqui é que vai fazer com que você seja realmente filho, né, do Senhor ou não, tá? Olha, aqueles que receberão, ou seja, no futuro, né, o dom da vida eterna são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mas o destino é tragicamente diferente para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não foi achado escrito no livro da vida. Para você que está aqui no vídeo e nunca ouviu falar que existe livro no céu, pois existe. Existem 3 livros. E aqui está referindo ao livro da vida do Cordeiro, aquele que tem a Cristo como Senhor. O Senhor manda, você obedece, tá? E entenda uma coisa: procure estudar mais e pesquisar, porque existem livros que serão levados em conta todos os registros no dia do juízo. E já estamos em uma fase do juízo, lembrará? O juízo já chegou e começa pela casa de Deus. E aí esses livros serão lidos pelos anjos na primeira fase, onde os anjos, quando vierem com Cristo nas nuvens, eles já saberão que realmente a justiça foi feita. E quem ele vem buscar como salvo tem o porquê.
tá? E aí segue dizendo assim, assim, cadê? Aonde está? Como Pronto. existem dois Assim, grupos, é isso. Aqueles que receberão o dom da vida, da vida eterna são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, mas o destino trágico é diferente para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Assim como existem dois grupos de pessoas, existem duas ressurreições. Os justos serão salvos eternamente, ressuscitarão na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 4. e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observa aí. Vamos lá. Os salvos ressuscitaram, os salvos vivos foram transformados no abrir e fechar de olhos, encontram com Cristo nas nuvens, tá? E ali vão viver com Cristo, não nas nuvens, né? Vão todos para um determinado lugar, cidade. E aí reinam com Cristo durante 1000 anos. O que é esse reinar? Tem um sentido para isso. Agora, os ímpios vão ressuscitar após os 1000 anos. Esses 1000 anos que os salvos vão reinar com Cristo, os ímpios vão ressuscitar agora, depois desses 1000 anos. Olha o que diz Apocalipse 20, versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, como é esse negócio de primeira morte e segunda morte? Por quê? Sobre os salvos, a segunda morte não tem poder. Por quê? O salário do pecado é a morte. Todos aqui, quer dizer, alguns, lógico, estarão vivos na volta de Cristo, mas a gente sabe que a morte existe. Muito bem. Só que a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, ok? Então, automaticamente, esses que vão passar pelo juízo final, esses, os ímpios, Satanás e seus anjos, vão sofrer a segunda morte. E aí é onde oficialmente vai ser implantado, ou não era essa palavra que eu queria, vai ser ali colocado a segunda morte, que é o juízo final. Mas os salvos não passarão pela segunda morte. Quem levantou a mão? Sônia. Sonia. Bom dia, Jô. É sobre a importância do comentário do Apocalipse 20, versos 5 e 6. Vê aí na página 15 e 28. Valeu, já está perto. Tá, peraí. Sinais de maldição na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, todos surgem no frescor da imortalidade, mas na segunda, as marcas da maldição são visíveis em todos. Olha, Todos surgem de seus túmulos do mesmo modo como desceram. Aqueles que viveram antes do dilúvio surgem com sua estrutura gigantesca, mais que o dobro do tamanho daqueles que agora vivem sobre a terra, e com um corpo bem proporcional. As gerações que viveram, que vierem, que vierem após o dilúvio diminuíram em estatura. terminou? Eu não abri a Terminei. minha aqui, não. Então, observa aí só. Sinais da maldição na segunda ressurreição. Existe uma diferença muito grande. O que, que vai acontecer? Primeira ressurreição dos salvos serão glorificados. Segunda ressurreição dos ímpios voltarão com o mesmo pensamento e estrutura física que morreram. Isso é algo muito sério e a Bíblia revela e o testemunho de Jesus confirma e é algo que a gente tem que parar para refletir. De que lado, que caminho eu estou indo e levando para estar em que ressurreição? Porque isso aqui pode ser uma realidade para qualquer um de nós. A gente está vivo agora, daqui a pouco a gente não sabe se está ou não. E aí, na ressurreição, de que lado eu vou estar? Em que ressurreição eu vou estar?
E aí segue dizendo aqui: durante esse período de 1000 anos, os justos estarão revisando os registros de homens e anjos caídos. Antes da próxima citação, eu quero só fazer uma revisão rápida. Vamos lá. Hoje estamos em tempo de juízo, como disse lá Apocalipse, é chegada a hora do seu juízo. Como diz 1 Pedro 4,17, juízo começa pela casa de Deus. Muito bem. Estamos em tempo de juízo investigativo. O que isso quer dizer? O juízo pré-advento é o juízo onde todos esses livros estão sendo abertos agora no céu, como diz Daniel, a gente vai ler já já, e os anjos estão ali e todo o nome dos mortos que um dia aceitaram a Cristo, né, ou declararam aceitar, estão passando pelo nome dos vivos também. O que acontece? Por que isso é importante? O Eterno precisaria prestar contas a alguém? Nunca, jamais. Porém, ele é tão correto em tudo que faz que ele agora está mostrando aos anjos quem é justo e quem não é diante da graça, para que, quando os anjos vierem com Cristo buscar os que já são seus, tenha a certeza, para não existir dúvida jamais na cabeça de nenhum anjo que está com ele, o anjo bom, vamos dizer assim, né, que preferiu permanecer fiel, para que não haja dúvida de que a injustiça foi feita. Poxa, fulano que vivia assim, porque o anjo ele não é onisciente, ele não é onipresente, os anjos, né? Então, para não existir dúvida, porque ele sabe o que de repente ele está aqui perto, ele viu o que você fez ontem, mas não vai ver o que você vai fazer hoje. E é exatamente o que você vai fazer hoje que vai fazer a diferença na sua morte, se você morreu ou não, salvo ou não. Então, esses escritos, esses relatos, esses livros estão sendo abertos agora para que seja mostrado aos anjos. Durante o milênio, os mesmos livros estarão disponíveis para os salvos. Para quê? Para que os salvos, fique claro na mente dos salvos, para que eles vejam que a justiça foi feita. Em que sentido? Por que fulano se salvou, está aqui, né, no 1000 anos, e por que fulano, que era uma pessoa assim, assim, assado, não se salvou. Então, nesse momento, é a segunda fase do juízo, que é o confirmativo, onde os salvos também, para não ter dúvidas para a eternidade, terão acesso a esses livros. Por isso, Apocalipse diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, Pai e Filho, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ok? Por quê? Porque ali eles vão ter acesso e vão entender que realmente foi justo. Agora, observa o que diz os próximos versículos. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vá para 1 Coríntios. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Observa aí, sempre julgar, mas lembrando e levando em conta que esses santos que vão julgar o mundo e que vão julgar os anjos, não é julgar no poder de, fulano não veio para o céu, peraí que eu vou trazer ele, porque ele é bonzinho. Não, é julgar tendo acesso, mas não tem a autoridade de mudar, ok? O que já foi definido. Por quê? Porque quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, todos já estarão julgados. Tanto os salvos que vão ressuscitar na primeira ressurreição, quanto os ímpios que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Todo o caso já vai estar selado. Por isso, cuidado com a mensagem de que até Cristo voltar, todos estarão lutando para vencer. Isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que quem não tem uma semana do centro, quem não tem a santificação antes, não vai ser selado. Os selados têm o caráter do Pai e do Filho, ou seja, vivem uma vida de santificação e submissão ao Eterno. E dentro desse contexto está os 144.000, que alguém perguntou aqui, deixa eu ver qual foi. Só vi aqui rápido assim. Esses santos serão os 144.000? Sim e não.
Por quê? Se os santos que vão julgar os céus são todos os salvos estão os 144 mil e a grande multidão. Não existe, segundo a Bíblia, uma ressurreição depois dessa. Tá? O que a Bíblia fala? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí vem a ressurreição. E nós, os vivos, seremos transformados. Que nós, os vivos? Porque o que dá a entender que os que morreram na mensagem, o que a gente leu anteriormente, depois vocês assistam o vídeo e pesquisem mais. O que dá a entender é que os salvos que morreram na esperança das 3 mensagens angélicas, esses ressuscitarão um pouco antes para ver Cristo voltar nas nuvens. Ok? Então, dá a entender que os 144 mil, que tem essa mensagem dos selados, que segue o Cordeiro onde quer que ele vá, que estarão ali nessa ressurreição. E também tem a ressurreição da grande multidão. Ok? Então, dentro dos que serão levados aos céus estarão todos. E esses todos é que terão acesso a esses livros. Todos os salvos. Não fala que é exclusivamente os 144 mil que terão acesso ao livro. Se fala, eu ainda não entendi. Então, depois vocês podem, para a gente estar estudando juntos. Mas vamos seguir. O julgamento que ocorre através dos 1000 anos é um julgamento em que os santos têm a oportunidade de rever os registros. Daniel testifica que os seres não caídos do universo, antes da salvação dos santos, tiveram a oportunidade de também ver esses registros. Olha o que diz aí, Daniel. Vamos lá? 7. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões de anjos, ver Apocalipse 5:11, assistiam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Tá sem áudio você. Eu estou falando, hein? Essa é a fase do juízo investigativo. Anjos estão tendo acesso aos livros de registro da vida de todo ser humano, desde Adão e Eva até o último a nascer, até eu finalizar esse juízo investigativo, todos os anjos terão acesso a esses livros. Para quê? Para que fique claro, como a gente já falou. Aqui podemos ver que os anjos tiveram a oportunidade de rever os registros do julgamento de Deus. Deus não salva uma pessoa para a eternidade antes que os anjos tenham se convencido de que a justiça de Deus foi feita. E aqueles que são salvos estão seguramente salvos, e aqueles que estão perdidos tiveram todas as oportunidades que negligenciaram, rejeitaram para a sua salvação eterna. Mas agora, os santos, durante os 1000 anos, estarão no céu, nas mansões que Deus preparou para eles, e eles terão a oportunidade de rever os registros de homens e anjos caídos. Não é que Deus tenha cometido algum erro, mas Deus, em sua infinita sabedoria, está protegendo a eternidade para que nunca haja a menor dúvida de que tudo que poderia ter sido feito para a salvação de homens e mulheres foi feito. Depois disso, vem a segunda ressurreição. Os ímpios, sob a liderança do anjo caído, Lúcifer, tentam destruir os santos que desceram com Cristo do céu na Nova Jerusalém, que é que diz Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Eita, olha só o que aconteceu. Aí a gente já viu, então. Só repetindo, salvos vão para o céu durante 1000 anos. Quando desce agora a cidade santa, junto com os salvos que estão dentro da cidade protegido, esses ímpios que foram ressuscitados, Satanás os convence a atacar essa cidade amada. Por quê? Porque, infelizmente, a quantidade, segundo o próprio Apocalipse,
será como a areia do mar a quantidade dos perdidos. Ok? E aí desce fogo do céu, juiz executivo. E aí segue dizendo, mas que diferença é para o santo? Olha o que diz agora, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que promessa mais linda. O que é que diz agora? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Coisa mais linda. Na verdade, nem todos dormiremos. Lembrando que o dormir aqui é o quê? Voltar ao pó da terra, é morrer. Mas todos seremos transformados. Que todos? Todos os salvos. Como assim? Sim, os salvos vão ressuscitar, os mortos glorificados, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, serão glorificados. Lembrando que antes desse momento e promessa da glorificação, existe justificação, que é Cristo que nos justifica, existe a santificação, e os que passam por essas duas fases serão glorificados. E aí diz que os mortos, ou seja, os que estão dormindo, ou que estavam dormindo, ressuscitarão incorruptíveis. E o que é corrupção? A gente só pensa logo em política, né? Quando vê corrupção. Mas o incorruptíveis aqui são pessoas, ou melhor, é exatamente o que acontece com a gente hoje. O corpo adoece, o corpo fica doente, o sangue fica doente, né? Tudo isso é uma corrupção. Por quê? Porque o original lá do Éden foi corrompido na desobediência pelo pecado. Então, diz bem claro, aquilo que é aquilo que é corruptível, tá? Vai se tornar incorruptível. Não vai haver doença, não vai haver traço de pecado, não vai haver traço de velhice, não vai haver quem perdeu o pé, a mão, o olho, não, tudo vai ser perfeito, tá? E nesse momento que morre, que é a nossa realidade, aí sim vai se revestir de imortalidade. Então, está aqui um verso, ou citações, na verdade, né, vários versos, onde mostra claramente que somos mortais e que a imortalidade vai ser dada como dom àqueles que têm a Cristo como Salvador e Senhor na sua volta. Vamos seguir. Lucas, esta é a vida eterna do qual Cristo falou. Lucas 20, 35 e 36. Só lembrando aqui, lembrando para não nos esquecermos, né, do que a Ju falou aí Boa. sobre a justificação, né? É uma coisa linda, maravilhosa, todo mundo aceita. Aí Uhum, pula a parte da santificação, vai para a glorificação, lindo, todo mundo aceita, mas a parte da santificação as pessoas não estão aceitando. E é um presente de Deus para nós. A verdade. santificação é a nossa adaptação para o céu. Perfeito. Tirar o amor dos prazeres desse mundo para nos adaptarmos ao céu. É um presente lindo e que as pessoas estão rejeitando. Ah, já está querendo começar a ser o santinho, né? Já tem essa Isso, coisa que Satanás isso. colocou, né? Perfeito. Então, E acha que viver ou buscar a santificação é extremismo. sim, Ah, quer dizer que eu tenho que parar de comer, de beber, de vestir o que eu gosto, porque não sei o quê. Não precisa sim, disso. Deus é amor, né? Só que a santificação, sem ela, ninguém verá Deus. Ou seja, é exatamente. algo necessário. Eu achei lindo quando eu estudei que é adaptação para o céu, onde tira o Perfeito, amor dos prazeres do mundo, né? Lucas perfeito. 20, 35 e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento,
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que lindo. O que é que diz agora? 1 Tessalonicenses 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, em voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observa que esse verso é muito importante para entendermos que é muito claro. Quando é que o povo de Deus, ou como diz, né, a igreja, vai ser arrebatada? Quando Cristo voltar. Ah, mas os salvos vão ser arrebatados primeiro, aí depois vai ter 1000 anos aqui, 3 anos e meio. Não. Os salvos serão glorificados, transformados, quando Cristo aparecer nas nuvens, e junto com os que ressuscitaram, serão arrebatados junto. Olha como é claro, ó. Que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, alarido e com o som de trombeta, e com a trombeta de Deus. E os mortos, ou seja, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Então, se você, até esse momento desse vídeo chegar, você acreditava que morreu, está na glória, o que aconteceu, que vai ter o arrebatamento secreto, como a gente vê aí vários vídeos, e a pessoa está e de repente sumiu, isso não é bíblico. A Bíblia diz que todos serão arrebatados juntos, no mesmo momento. Aí a gente vai para aquela parábola lá, né? Onde Cristo fala das moedas, que ele contratou pessoas no início do dia e outros no final, e que todos vão receber o mesmo pagamento. Ou seja, todos vão ao mesmo tempo. E aqui é muito claro, ó, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, lembra antes, todo olho verá, vem nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Busque, estude mais, que está aí bem claro. O que é que diz Tiago 5, versos 7 e 8? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serúdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém. Está próximo. Vamos lá. O que é que diz agora? Tiago, Pedro. Pedro, o que está escrito aí? 2 Pedro 3, de 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia da ira de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados. Muita atenção. Imaculados e Hum. irrepreensíveis em paz. Duas Ah, palavras não é, muito fortes. não é ser achado vivendo do jeito que eu quero, não? Não. Desobedecendo, fazendo tudo do jeito que eu quero, comendo, bebendo, pecando, fazendo tudo igual. Não? Sim, pois é. Imaculados e irrepreensíveis. Olha, ó, vos convencer em santo trato e piedade. Ser achado imaculado e irrepreensível. Aí segue dizendo aqui. O que é que diz João 22, 20? O desejo de João foi expresso. O que é que diz aí? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Muito bem. Judas, o que é que diz Judas 1, verso 20 e 21? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Lembre, Senhor Jesus, vida eterna. Se for Salvador Jesus, está correndo o risco de não ter a vida eterna. Porque aquele que o aceita de fato como Salvador deve aceitar também como Senhor. E aceitar como Senhor é viver a vontade dele, o jeito está escrito.
Eu quero ler um comentário aqui de Judas, na Bíblia Legada, na página 1482, que diz assim: uma obra sumamente importante deve ser realizada. A instrução dada por Judas no versículo 20 até o final do capítulo tem como objetivo tornar nossa obra completa, ensinando-nos como conduzir a batalha no serviço de Cristo. Nenhuma extravagância desequilibrada deve ser demonstrada. Não se deve condescender com nenhuma indolência ou preguiça. Não devemos ignorar a individualidade do homem, nem justificar de maneira alguma críticas cruéis ou práticas egoístas. Esta passagem destaca o fato de que há uma obra fervorosa a ser realizada e precisamos de instrução divina para saber como trabalhar pelas pessoas que estão prestes a perecer. Há pessoas que devem ser arrebatadas do fogo, que devem ser tratadas com a mais terna compaixão. Necessita-se de obreiros que tenham aprendido na escola de Cristo seu método de salvar almas ou de salvar pessoas. E aqui está o método: edificando na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando no amor. E aí finaliza aqui dizendo: se houvesse vida imediata após a morte, a questão da segunda vinda assumiria pouca importância. Mas a segunda vinda é a esperança, a bendita esperança, como Paulo chamou em Tito 2,13. A consumação de toda petição fervorosa, de todas as pessoas fiéis, a razão de sua morte, do seu ministério em nome de cada um de nós. O conceito da vida imediata após a morte cai em descrédito, uma vez que os escritores do Novo se concentram na centralidade do retorno de Jesus Cristo e da gloriosa bênção que Deus tem para cada um de nós. O conceito da vida imediata após a morte não pode se opor ao foco dos apóstolos na segunda vinda de Cristo. É uma bela oportunidade para preparar nossas próprias vidas para que possamos honrar a Deus e mostrar nossa gratidão por estarmos prontos para viver com Jesus por toda a eternidade. Será que estamos prontos de verdade para viver toda a eternidade? Será que com as nossas escolhas estamos declarando que Jesus é nosso Senhor ou é apenas nosso Salvador? Estamos com o Espírito do próprio Cristo, que viveu em submissão à vontade do Pai, ou estamos com o Espírito de Satanás, que acredita, que treme, porém não obedece? Só existem dois caminhos. E está aí. A imortalidade será dada, concedida aos salvos na ressurreição ou na volta de Cristo, que os vivos serão transformados. Ok? Esse foi o estudo de hoje. Foi um estudo realmente profundo, necessário, para que a gente entenda que vida somente no Senhor Jesus Cristo. Ó, vida eterna no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não fala no Salvador, apenas no Senhor e Salvador. Porque entender, acreditar, professar que Ele é o Salvador, mas não aceitar como Senhor, viver em obediência, é um grande risco. Ok? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia, possamos buscar e ver realmente a vontade dele no está escrito. Amém? Deu certo. Graças ao Eterno. Daqui a pouco eu passo o link do PDF, isso tudo aqui para vocês. E vamos compartilhar, curtir, comentar, porque é necessário que muitas pessoas tenham acesso a isso para serem despertados, tá? E não serem enganados. Oremos. Santo e Eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de rever citações bíblicas, promessas tão lindas, feitas por ti, por um Criador, um mantenedor, o Salvador, pelo que é o eterno soberano do universo. Nós te agradecemos, porque essas promessas se cumprirão na vida daqueles que vivem e aceitam ao Filho, ao Salvador,
como Senhor. Nós te agradecemos. Nos conduz a este caminho, que possamos estar preparados para ajudar outras pessoas a alcançar o céu. Com perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até amanhã, se Ele permitir.